Portanto, esta aqui é uma das RAM mais rápidas que você pode comprar no momento. E você deve ter visto o vídeo de Jay sobre RAM e como você pode desperdiçar dinheiro. E você provavelmente está pensando, que desperdício de dinheiro, certo? Mas eram jogadores, não criadores. E quanto às aplicações criativas? Isso aqui chega a 8000 MHz. Isso dará mais desempenho ao seu fluxo de trabalho criativo? Bem, estou feliz que você perguntou porque eu descobri. E agora vou te contar. Vamos! Parte deste vídeo é patrocinado pelos PCS pré-construídos personalizados da Newegg e Velstorm. Seus PCS são ridiculamente projetados para oferecer desempenho ideal em todos os orçamentos. Talvez você não queira construir seu próprio PC. Velstorm oferece cobertura em todas as faixas de preço. Eles se orgulham de seu controle de qualidade, bem como da escolha de peças de qualidade por seus técnicos, o que permite que você tenha o melhor desempenho e o produto mais duradouro. A satisfação do cliente é outra grande prioridade da VELSTORM. Consequentemente, eles estão oferecendo suporte vitalício para todos os seus produtos. Seus PCS são fabricados em Oregon, EUA, e meu favorito é o Elite Workstation Ace One. Vou deixar isso na descrição abaixo, assim como algumas das outras opções se você quiser conferir. Confira os PCS Velstorm na Newegg. Vou deixar os links na descrição abaixo. Então, uma coisa interessante é que isso aqui se chama Corsair Dominator Titanium, não platina. Lembre-se, eles costumavam ser platinados. Agora eles são de titânio. O que é isso? 80 mais eficiência energética de titânio. Então, eles parecem realmente incríveis. E se você quiser algo que pareça de primeira classe no seu PC, esses Titânio Dominator são realmente ideais. Looks absolutamente insanos para isso. Eu ia testar isso. Eu não conhecia isso no começo, mas demorou um pouco para essas meias DOM. Os gráficos DOM eram anteriormente colãs DOM para chegar. E eu tive que fazer outra coisa primeiro, que são esses Kingston Fire Renegade. São também 8000 megatransferências por segundo. Mas o que torna esses sticks Corsair tão especiais é que se trata de um kit de 48 GB. Portanto, um deles tem 24 GB. Este Kingston Fire Renegade aqui é um kit de 32 GB. Então fiz alguns testes primeiro com o Kingston Fire. E gostaria de começar com as más notícias. E a má notícia é que você pode não conseguir essas velocidades com seu PC. E você está dizendo do que diabos está falando, porque está escrito na caixa, 8000 megatransferências por segundo. Bem, isso não vai funcionar. Fim do vídeo. Não exatamente. Portanto, existe algo chamado IMC dentro da CPU que realmente controla a velocidade da memória. É chamado de controlador de memória integrado. E a Intel tem uma especificação para isso. Na verdade, a AMD tem boas especificações. Qual é a configuração de estoque para isso? Se você vai começar a fazer overclock ou ir mais rápido do que a classificação de estoque da IMC, você vai começar a introduzir overclock, mesmo que não seja overclock de CPU, é overclock de RAM. E essas velocidades aqui são velocidades XMP, 8000 megatransferências por segundo. Esse é um perfil com overclock. Agora, eu estava testando isso com o i9-14900K, que deve ter um dos melhores IMCS do momento, porque é a 14ª geração, mas ainda está avaliado em 5600 megatransferências por segundo, o que é bem mais lento que o 8000, prometido por este kit. Como saber se o seu IMC está melhor ou pior? Se você estiver usando placas-mãe Asus, elas têm algo chamado pontuação São Paulo que você pode verificar no BIOS. E talvez você possa fazer isso com algum outro fabricante, você sabe, placas-mãe também. Mas eu sei que a Asus faz isso especificamente. E há algo chamado pontuação São Paulo para sua CPU. Significa cerâmica de silício. E meu 14900K tem pontuação de 96, o que não é muito bom, na verdade. Se você chegar a 100 ou mais de 100, quero dizer, essa é uma pontuação incrivelmente boa. Dito isso, basicamente significa que mesmo quando você estiver obtendo a melhor e mais recente CPU, ainda precisará saber se a pontuação de São Paulo é mais rápida ou não. Muitos overclockers, muita gente, o que eles fazem é comprar um monte de CPUs, testar todos e devolver os que têm menor pontuação de São Paulo. Um pouco atrevido, mas ei, pelo menos você ganha a cerâmica de silício. Agora, outra coisa interessante que descobri é que este Kingston Fire Renegade está, na verdade, funcionando com 1,45 V. Este titânio dominado funciona a 1,4 V, embora tenha uma capacidade cada vez maior. Na verdade, ele funciona com menor tensão. Então, qual foi a configuração da minha bancada de testes?
Eu estava usando a placa-mãe Wi-Fi Asus Z790 Pro Art Creator para isso e abri no BIOS mais recente disponível, além de atualizar o mecanismo de gerenciamento e todos os drivers da placa-mãe para garantir que tudo o que a placa-mãe possui é compatível com meus kits de memória. Instalado em um 4900K, bem como um bom I/O de 360mm. Este é o fantástico Phanteks Glacier 1 com 3 ventoinhas Phanteks T30, portanto, bastante potência para resfriar 4900K, que também é limitado às especificações de estoque em termos de limite de potência. Eu estava usando a Super GPU Asus TUF RTX 4080 para isso. E então nossa escolha de RAM. Se você não recebeu as más notícias no início, 8000 MHz com nenhum desses kits não funcionou para mim porque era muito rápido. Às vezes, ele inicializava nas janelas e parecia muito ágil e dourado. Mas assim que carreguei qualquer trabalho que consumisse muita RAM, boom, telas azuis da morte. Até mais. E para realmente resolver esse problema, tudo que tive que fazer foi entrar no BIOS e diminuir a velocidade da memória em 200 MHz para 7800 MHz, o que ainda é bastante rápido. 4800. Agora, primeiro, puxou Bench para Adobe Photoshop. Ao passar de 4.800 para 5.800 MHz extras, obtemos um aumento de 4,3% nesta pontuação geral, e cerca de 4,9% no filtro e 3,7% na pontuação geral. Portanto, há um pequeno aumento na pontuação. 4,3%. Agora, você realmente notará isso ao trabalhar? Provavelmente não, mas cerca de 1000 MHz extras. Bem, 6.800 megatransferências por segundo ou megahertz nos renderam 7,4% extras em comparação com 4.800. Então, cerca de 3% a mais, de 5.800 para 6.800. Salto ligeiramente menor em comparação com os primeiros 1000 MHz. Mas, curiosamente, a pontuação do filtro é cerca de 9% mais rápida. E quando passamos para 7.800 MHz extras, obtemos um aumento de 10% em comparação com as 4.800 megatransferências por segundo. Agora, isso já é um aumento mensurável no desempenho. Agora, como você pode ver, o vídeo DJ para criadores pode não ser tão relevante e ter uma RAM mais rápida faria diferença no seu fluxo de trabalho. Então, de 6.800 para 7.800, estamos obtendo 3% extras. Então, praticamente 4% de aumento em cada 1000 MHz. E cerca de 10% de 4.800 para 7.800, que é 3.000 MHz, aumentam a velocidade. Essa é uma diferença de velocidade insana. E não tínhamos isso com DDR4. Vamos passar para o Lightroom Classic. E aqui, as 5.800 megatransferências acima de 4.800 representam um aumento extra de 3,5% no desempenho. Como você pode ver, é quase o mesmo que vimos com o Adobe Photoshop. Agora adicione milhares extras a 6.800 megatransferências por segundo. Estamos obtendo 7,3% acima de 4.800, o que é mais ou menos os 3% que vimos no benchmark anterior. Mas agora as 7.800 megatransferências por segundo nos proporcionam apenas 1% a mais em comparação com as 6.800, como você pode ver. No geral, passando de 4.800 para 7.800 megatransferências por segundo, estamos obtendo um aumento de até 8,4% na pontuação geral, cerca de 3% na pontuação ativa. Então, quando você está realmente trabalhando com fotos, isso não parece afetar tanto o desempenho, o que é surpreendente para mim. Eu teria pensado que esse teria sido o maior aumento. Mas a pontuação passiva quando realmente juntamos fotos e quando usamos RAM, colocando muitos dados na RAM, então a velocidade mais rápida faz a diferença. Como você pode ver, a pontuação passiva é 10,7% mais rápida em 7.800 em comparação com 4.800 megatransferências por segundo. Passando para o Adobe Premiere Pro, este é o PuiPint 1.0. As 5.800 megatransferências por segundo obtêm um aumento extra de 4% nas pontuações gerais padrão. A pontuação do quadro de introdução é cerca de 8% mais rápida e o golpe longo extra 4,7% mais rápido. Agora, o interessante sobre este benchmark em particular é que ele usa bastante iGPU dentro da CPU. E a VRAM do iGPU é na verdade a RAM. Portanto, quanto mais rápido a RAM for executada, a VRAM do iGPU também será mais rápida, o que faz com que o iGPU funcione mais rápido e o iGPU seja mais rápido. Então, aqui você pode ver as longas pontuações GOP onde realmente usamos, você sabe, QuickSync para decodificar ou codificar a filmagem, podemos ver um pequeno aumento cada vez mais alto. Curiosamente, a pontuação do quadro de introdução onde usamos codecs ProRes é ainda mais afetada do que o iGPU, que é a causa do desempenho e da eficiência da CPU. Você pode ver a pontuação do quadro de introdução, estamos ganhando 8% extras em desempenho em comparação com 4.800.
Vamos adicionar 1000 MHz extras, 6.800 MB transferências por segundo, 7,2% mais rápido do que 4.800 MB transferências por segundo. Agora você provavelmente pode começar a ver um pouco de diferença aí, mas a pontuação do quadro de introdução é 15,2% mais rápida, o que é bastante interessante, na verdade. Agora, passando para 7.800, estamos obtendo apenas cerca de 1% em comparação com 6.800. Agora, a pontuação do quadro de introdução aumentou 3% novamente. Portanto, quanto mais rápida a CPU e a RAM, mais rápida será a pontuação do quadro de introdução, o que é interessante. A pontuação bruta não foi tão afetada, apenas 3,2% mais rápida em comparação com 4.800. E a pontuação da GPU ou pontuação dos efeitos da GPU é, na verdade, um pouco mais lenta do que nas 6.800 MB transferências por segundo. Vamos passar para o Adobe After Effects. A velocidade de 5.800 nos dá uma pontuação geral extra de 3,2% no desempenho, mas o rastreamento e a visualização da RAM caíram apenas para 2% de aumento, o que é interessante porque a visualização da RAM na verdade usa o cache de todas essas coisas na RAM, mas estamos obtendo apenas 2% de aumento. O maior aumento foi no multicore, bem como na pontuação de renderização quando realmente usamos a RAM. Interessante. Adicione 1000 MHz extras, 6.800 MHz por segundo, e obteremos um aumento de 6,3% em relação a 4.800. Portanto, 3% extras em comparação com 5.800 e algumas das pontuações, como os efeitos da GPU, pontuam até 8,8% mais rápido. Portanto, ter a RAM mais rápida aqui realmente aumenta sua pontuação de GPU. Interessante. 7.800 estamos obtendo 2% extras em comparação com 6.800 e 8,8% mais rápido do que a velocidade de 4.800 RAM. Algumas das subpontuações aqui, como a pontuação da GPU, são até 12% mais rápidas. Então você obtém um aumento de desempenho, mas, novamente, estamos começando a ver uma tendência de que os primeiros 1000 MHz sejam aumentos maiores do que os últimos 1000 MHz, se isso faz sentido. Os últimos 1000 de 6.800 para 7.800 parecem ter um aumento menor em relação aos anteriores. Passando para o DaVinci Resolve Studio, 5.800 em comparação com 4.800 obtém um aumento extra de 4,5%. Agora, 6.800 MB transferências são, na verdade, mais lentas do que 5.800, o que é bastante interessante. E você pode ver que a maior parte disso se deve às pontuações de fusão, e as pontuações de fusão costumam ser pontuadas em todos os lugares. Se você estiver olhando para a pontuação de mídia de 4K, ela é exatamente a mesma, um pouco mais rápida no 6.800, cerca de 4,5% do que no 4.800, mas os efeitos da GPU são os mesmos e o geral também é quase o mesmo. Agora, 7.800 é na verdade mais lento que 4.800, o que apenas mostra que talvez nem sempre a velocidade da RAM faça diferença. Nossa pontuação é um pouco mais rápida do que a pontuação dos efeitos da GPU, mas a pontuação da fusão é cerca de 3,8% mais lenta, assim como a pontuação da mídia 4K. Então, eu diria que o DaVinci Resolve está realmente acima da especificação Intel de 5.600 MB transferências por segundo. Eu sei que isso é um pouco mais rápido aqui no 5.800. Não oferece muito aumento de desempenho, mas isso não é tudo. E a diferença de capacidade? Queria saber se existe alguma diferença entre esses kits também, o Dominator Titanium e também o Fire Renegade, pois ambos anunciam as mesmas velocidades. Um é um pouco maior em capacidade. Então fiz exatamente os mesmos testes no Dominator Titanium para ver se há alguma diferença de desempenho em relação ao Renegade. Tenha em mente que é muito importante notar também que estes não são apenas um único teste feito em todos os benchmarks que você vê. Cada velocidade foi testada mais de 5 vezes, às vezes 7, 8 vezes. E então você vê aqueles que estão fora do limite. Vou remover as pontuações para obter a pontuação mais pura e precisa, garantindo que nenhuma tarefa em segundo plano que acidentalmente estava sendo executada em algum lugar distorcesse as pontuações. Então, aqui no Photoshop, o Dominator Platinum é na verdade 1,6% mais lento. Portanto, podemos dizer que dentro de 2%, eles estão tendo exatamente o mesmo desempenho. Eu diria que 2 a 3% estão dentro da margem de erro. Passando para o Adobe Lightroom Classic, podemos ver que a RAM da Corsair é na verdade 1,8% mais rápida nas pontuações gerais, 2,7% nas pontuações ativas e 1,5% nas pontuações passivas. Novamente, dentro da margem de erro. Passando para o Premiere Pro e o Dominator Platinum, eles estão dentro de 0,4% nas pontuações gerais. Então, como você pode ver, novamente, não é uma diferença tão grande. Adobe After Effects, estamos vendo praticamente a mesma coisa. Na verdade, estamos 0,07% dentro dessas pontuações. E isso é uma média de ambos, o que significa que essas crianças da RAM tiveram um desempenho praticamente idêntico.
No DaVinci resolve aqui, porém, o interessante é que a RAM Corsair Dominator Titanium é na verdade 3,4% mais rápida. O 4K Media pontua cerca de 5% mais rápido, o Infusion pontua cerca de 4,2% mais rápido. O que mostra que talvez aí seja um pouco mais rápido. A capacidade maior realmente vale a pena? Bem, o problema é o seguinte. Nestes testes, a capacidade maior não foi limitada em muitos desses testes de benchmark. Muitas vezes, 32 GB também não são limitados. Portanto, isso não representa necessariamente o fluxo de trabalho real para você. Porque para o seu fluxo de trabalho, você pode realmente utilizar muito mais RAM e capacidade de RAM, o que realmente dá uma vantagem para este Dominator Platinum. Para lhe dar 12 GB extras. 48, 36, sim, 12 GB. O que torna o kit muito interessante. Lembre-se de que não existem muitos kits de 48 GB com essa memória rápida. É por isso que eu queria testar este Corsair, porque é uma versão única de ser tão rápido. Agora, sua pontuação de São Paulo para sua CPU pode ser ainda maior. Então você pode realmente obter 8.000 megatrânsitos desses ou até mais. Concluindo, uma RAM mais rápida realmente faz diferença? E a resposta é sim, realmente acontece. Ter RAM mais rápida faz diferença. Lembre-se de que esses kits também envolvem latência. A latência CAS para ambos é de 38 GB. Mas há tempos e latências menores que podem ser diferentes que eu vi e que na verdade eram diferentes no BIOS. Mas isso não parece afetar as pontuações lá. Como a latência afeta a velocidade real? Eu adoraria fazer um teste para isso. Deixe-me saber se você gostaria de ver isso nos comentários abaixo. Agora, como criador, o que você recomendaria? Você deveria adquirir o kit de RAM mais insano e mais rápido possível? A resposta é não, eu não faria. Eu ficaria dentro das especificações reais da Intel ou AMD. Tudo o que está anunciado na página do produto. 5.600 megatrânsitos por segundo e você saberá que não receberá nenhuma tela azul da morte. Agora, estou executando 128 GB de RAM Corsair também, acredite ou não. Este é o Vengeance RGB Pro, eu acho que tenho. Tive que diminuir ainda mais os 5.600 megatrânsitos por segundo. Estou executando-os a 5.000 megatrânsitos por segundo, embora devessem ser 5.600 megatrânsitos por segundo. Mas como há 4 baquetas, você também não pode executá-las ainda mais rápido do que se eu tivesse 2 baquetas. Então eu provavelmente seria capaz de executá-los a 5.600 megatrânsitos por segundo. Mas a questão é que, para um criador, para o seu fluxo de trabalho, provavelmente a capacidade importa um pouco mais do que a velocidade. Eu recomendo fortemente que você obtenha a velocidade do estoque, o que é anunciado, se estiver usando 2 sticks. Se você estiver executando 4 sticks, sinta-se à vontade para diminuir ainda mais, porque você não conseguirá executar nem 5.600 megatrânsitos por segundo se ultrapassar 64 GB. E economize ainda mais quando for mais barato. Por exemplo, a Corsair tem esses kits de RAM Vengeance que são ainda mais baratos, ou a Kingston tem esses kits de RAM Kingston Fire Beast. Isso é ainda mais barato. Vou deixar alguns na descrição abaixo para você conferir. Portanto, se você estiver executando 128 GB, por exemplo, 4 sticks, obtenha 2 kits de 64 GB a 5.000 ou 5.200 megatrânsitos por segundo. Na verdade, é mais barato e você não conseguirá executá-los na velocidade máxima de qualquer maneira. O que me deixa animado é a próxima geração de CPUs quando elas melhoram o IMC na CPUs. A Intel de 5ª geração. Isso terá 64 megatrânsitos por segundo avaliados pelo IMC? Isso seria muito interessante porque, de repente, seríamos capazes de executar nossos kits de RAM ainda mais rápido com 4 sticks. Se você achou este vídeo útil, clique no botão curtir. Na verdade faz diferença. Inscreva-se se ainda não o fez. E se você quiser entrar em contato comigo e fazer alguma pergunta, há meu aplicativo NACDA no link na descrição abaixo, bem como alguns dos guias de construção para PCS criadores. O melhor banco para ambos os Creator PCS, seja qual for o orçamento, dê uma olhada. Está tudo lá embaixo. Totalmente de graça, seja qual for o seu orçamento, está lá embaixo. Obrigado pessoal por assistir e tchau. Tchau!